Graça e paz, igreja. É um prazer muito grande voltar aqui. Peraí, deixa eu fazer uma pose aqui para a Ana tirar foto. Obrigada. É um prazer muito grande poder voltar aqui, né? A última vez que eu vim aqui, eu compartilhei do meu projeto de voltar para a China e os irmãos oraram por mim. E eu já fui, já voltei, agora já estou arrumando para voltar de novo. Né? E eu queria, então, passar para os irmãos aquilo que Deus fez, compartilhar um pouco daquilo que aconteceu durante esse tempo. Para mim, esse último ano, e esse ano de 2006, mas desde o ano passado, tem sido um tempo muito especial na minha caminhada com Deus. Esse ano eu vou completar 20 anos de ministério. No dia 9 de julho, eu completo 20 anos de ministério de tempo integral. E desde do ano passado, Deus tem ministrado muito o meu coração sobre essa questão de identidade. Precisei passar por um processo com Deus, porque é interessante que a gente, quando... eu não sei, mas eu tive o privilégio de ser criada num lar evangélico, tive o privilégio, pela graça de Deus, de crescer nesse caminho de Deus. E, às vezes, a gente vai crescendo nesse caminho, a gente começa a se acostumar com a vida cristã, começa a se acostumar com o dia a dia. Quando a gente entra no ministério, então, a gente começa a se acostumar com o trabalho, a gente acaba virando pastor por profissão, missionário por profissão, presbítero por profissão, e por aí vai. E a gente começa a se esquecer quem a gente é em Deus. Né? E Deus começou a me lembrar isso, e eu comecei, e às vezes quando as pessoas me perguntavam assim, mas porque eu ia me apresentar, a minha identidade era sempre assim, eu sou Mari, eu sou missionária, e Deus começou a falar assim, peraí, vamos repensar isso um pouco. E Deus começou a me levar a meditar muito no livro de Efésios. Eu não sei quantas vezes eu li o livro de Efésios, eu decorei o livro de Efésios em mais de uma língua, e eu lia todos os dias, e Deus continuava falando, e Ele continua falando ao meu coração. Eu queria, então, ler rapidinho aqui uns versículos, antes de eu compartilhar sobre aquilo que eu fiz. Em Efésios 1, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 3, quando Paulo diz: Bendito seja Deus, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E o livro todo é uma riqueza imensurável, né, que nos ensina quem nós somos em Deus. Mas eu acho que ele começa esse livro com essa declaração de que, além, muito mais do que trabalharmos para Deus, muito mais do que o nosso serviço, Deus nos chamou para sermos filhos dele. Fomos adotados nele como filhos. E a nossa identidade precisa estar em Cristo, em quem Cristo é. E quando a gente realmente descobre quem a gente é em Cristo, o serviço de Deus fica tão mais leve. O fazer a vontade de Deus fica tão mais leve. Quando a gente entende, o pastor estava aqui apresentando o Tiago, né? E ele pegou esse menino no colo, e assim, a gente consegue ver o orgulho no rosto dele, apesar dele não ser o pai, ser o avô. Né? Dizem que avô é pai 2 vezes, né? Avó é mãe 2 vezes. E eu fiquei pensando, Deus começou a falar comigo, olha, é assim que eu vejo você. E é assim que Deus nos vê. E eu creio que, como igreja, nós temos nos perdido assim, nesse mundo. São tantas opções que a gente tem, são tantas coisas que a gente é levado a pensar, e a gente começa a se perder na nossa identidade em Deus. E eu creio que Deus tem chamado a nós, como igreja, para um novo tempo com Ele. Para descobrirmos, depois lá no fim do capítulo 1, Paulo vai orar pelos Efésios, ele fala assim, olha, eu oro para que Deus abra os olhos de vocês, para que vocês consigam entender e consigam experimentar a profundeza do amor de Deus por vocês e da graça de Jesus, e do poder que está em vocês, o mesmo poder que fez Jesus Cristo ressuscitar de dentre os mortos.
E eu creio que é isso que a gente precisa. A gente precisa dessa revelação de quem Cristo é. Porque quando a gente descobre quem Cristo é, a gente descobre quem a gente é. E a gente descobre o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. A gente descobre por que a gente acorda todos os dias, a gente descobre a esperança que a gente tem, que é eterna, que não é isso aqui. Né? A gente, todos os dias, nessas últimas semanas principalmente, a gente liga a televisão, a gente vê a bagunça que está o nosso país. Né? A gente não tem aquela incerteza, o que vai acontecer? Será que o Lula vai tomar posse? Não vai? E tem discussões e discussões e discussões. E às vezes a gente até perde a nossa paz, mas a gente esquece que o nosso lar não é aqui nessa terra. Que Deus nos usa aqui como seus agentes, porque pela graça dele, que ele nos colocou aqui com um propósito que ele já predestinou antes da fundação do mundo. Mas que o nosso destino não é isso aqui. O nosso destino é a morada eterna com Cristo. E não porque nós somos bons presbiterianos, ou bons pastores, ou bons missionários, mas porque nós somos filhos. Somos filhos de Deus. Eu creio que é isso que Deus quer que a gente entenda todos os dias na nossa vida. O que é ser filho de Deus, o que significa ser filho de Deus. Então, assim, eu estou nessa jornada com o Pai, e tem sido um tempo muito, muito legal. Eu costumo, assim, eu tenho falado que nos últimos tempos, né, que esse tem sido o melhor ano da minha vida, apesar de todas as lutas que eu passei, que eu tenho passado ainda. Mas eu não trocaria por nada, simplesmente por descobrir novamente essa grandeza que é pertencer a Jesus. Né? Então eu te encorajo a descobrir a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Eu coloquei um PowerPoint com algumas fotos desse último tempo. Né? Eu cheguei no Brasil tem 1 mês e pouco, não 2 meses, e eu queria compartilhar com os irmãos, que eu sei que os irmãos têm orado, tem alguns irmãos aqui que eu sempre me comunico, eu mando os informativos, e eu queria agradecer muito a vocês pelas orações. Eu sei que nada do que acontece na minha vida seria possível se não tivessem pessoas orando por mim, né? Porque as lutas são muitas, irmãos, mas as vitórias são muito maiores do que todas as lutas. E é muito bom saber que a gente não está sozinho nessa caminhada, né? Então, eu saí do Brasil, a princípio, o meu projeto era ir só para a China, né? Eu tenho o projeto de... Pode deixar naquela primeira lá, obrigada. Eu tenho um projeto, né, que eu já compartilhei aqui, que é o projeto de treinamento de líderes e implantação de igrejas na China. E aí a gente está trabalhando com algumas frentes para o treinamento de pastores e líderes, para o treinamento de crianças também. E eu saí daqui para ir direto para a China, mas mais ou menos 1 mês antes de sair, eu estava orando e Deus colocou no meu coração sobre estar indo ao Oriente Médio antes. E eu tive a oportunidade, o privilégio de estar trabalhando no Tajiquistão 1 mês antes. O Tajiquistão é um país que fica ali entre a Rússia e o Cazaquistão, e fica um pouco para cima da China, e é um país muçulmano. É um país que desde a queda da União Soviética tem o mesmo presidente, que também é um ditador, não tem muita liberdade, não tem uma religião oficial, como os outros países muçulmanos, né, mas é um país que é tradicionalmente muçulmano. E eu estive trabalhando ali com um grupo de jovens com uma missão também. A gente conseguiu, não sei se você consegue ver do lado de cá, a gente fez uma conferência para quase 250 jovens do país todo, e nós estávamos orando para que Deus pudesse levantar uma geração ali naquele lugar de pessoas comprometidas que iriam levar a palavra dele adiante, continuando naquele país. Porque o número de cristãos ali é menos de 4%. E existe muita perseguição, tanto do lado islâmico, quanto também do lado russo, né, por causa
a grande maioria que não é muçulmana pertence à Igreja Ortodoxa Russa. E aí a gente começou a orar por isso e começamos a orar pensando em fazer essa conferência. E o nosso alvo era compartilhar nas igrejas que o pessoal conhecia, né, com alguns outros irmãos também vindo do Cazaquistão e outros países que são completamente fechados para o Evangelho. E a gente estava orando por um grupo entre 25 a 40 anos, de pessoas entre essa idade, que já fossem assim maduras para poder sair para missões, para poder ir compartilhar o Evangelho. E a gente começou a orar, buscar Deus. E o interessante é que as pessoas que Deus mandou, esses quase 250 jovens, eram todos entre 13 e 18 anos. Pouquíssimos tinham mais de 20 anos. E a gente começou a orar, mas Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim para a gente, olha, essa é a geração que vai levar a minha palavra. Até mesmo porque é muito difícil você achar pessoas acima de 30 anos convertidas. E aí a gente esses jovens vieram assim com gás todos, alguns deles, era interessante você ouvir as histórias, alguns deles, assim, a família nem sabia que eles estavam ali para aquele tipo de programa. Né? Alguns deles, a família nem sabe que são cristãos. E foi assim uma oportunidade tremenda. A gente fez essa conferência, foram 4 dias de conferência. A gente conseguiu um prédio. E era assim, como no mesmo esquema que a gente trabalha na China, né? Tudo fechado, tudo lacrado. Você tem que cantar baixinho, fazer tudo baixinho. Mas foi assim um tempo tremendo. Além disso, a gente também tive a oportunidade. Ali em cima tem um outro grupo de jovens. Eu estava pregando ali naquele grupo de jovens. E foram oportunidades muito grandes. Para mim, pessoalmente, foi um tempo, além do trabalho, eu vi assim, muitos milagres de Deus durante esse tempo. Eu queria compartilhar só 2 coisas que... Pode passar para o próximo? Duas coisas que me marcaram nessa viagem. Que a primeira delas foi que, quando eu saí do Brasil, que eu ainda estou num processo de tratamento, eu peguei uma bactéria e tive uma hepatite C, e aí por aí vai. Eu estava num processo de tratamento ainda estou. E eu precisava tomar algumas vacinas. Eu comecei a tomar antes de sair do Brasil. E quando eu cheguei no Tajiquistão, acho que no 3º dia, eu tinha uma vacina que eu precisava tomar. E era a 3ª dose, eu não podia ficar sem essa vacina. E eu não sabia onde encontrar. E aí eu comecei a orar e falar, Senhor, eu preciso achar essa vacina em algum lugar. Não sei aonde, mas eu preciso achar. E aí falaram assim para mim, vai na clínica internacional, que é a clínica que todos os estrangeiros vão, porque ninguém quer ir no hospital local, né? E eu falei, tá bom, vou lá. E eu fui nessa clínica e eles tinham a vacina. E eu perguntei para eles o preço da vacina e tudo mais, e a moça falou assim, olha, a vacina custa, acho, $1.100, e para aplicar é mais 200, e aí você tem que pagar 10% de taxa. Então, ficava quase $1.600 para tomar uma vacina. Aí eu falei, não dá. Eu vou orar para o Espírito Santo virar vacina. E aí eu falei, não, peraí, eu vou sair daqui e vou orar, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu saí da clínica, eu tinha que tomar a vacina naquele dia, já era umas 2 da tarde. Aí eu saí da clínica, orei e falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? E aí, quando eu olhei para frente, do lado da clínica, tinha assim, um prédio com uma cruz. Não sei, isso aqui é um hospital. Perguntei para minha amiga, isso aqui é um hospital? A amiga falou assim, é um hospital, mas é um hospital iraniano, ninguém vai lá. Eu falei, eu vou lá, vamos lá. Vamos lá que eu quero perguntar se tem a vacina lá. Ela falou assim, não, Mari, mas ninguém vai te dar vacina lá, não tem como comprar. Não, eu falei, não, vamos lá, eu quero ir. Aí eu fui no hospital e a moça falou, a gente não pode te atender, só pode te atender se você fizer uma consulta com o médico. Falei, tá bom, quanto que custa a consulta com o médico? Não, custa mais ou menos uns $20 a $30, mas você tem que esperar. Falei, tá bom, vou esperar. E orando para que Deus abrisse uma porta. E aí eu esperei, quando eu entrei, era um médico iraniano mesmo, um cara muito legal, comecei a conversar com ele, levei todas as minhas carteirinhas de vacina, tudo que eu tinha. Aí ele entrou no Google para pesquisar se ele tinha aquilo, se era a dose certa, se não era, né? E ele falava inglês, graças a Deus. E aí ele falou assim, olha, a gente tem essa vacina aqui, mas não tem aqui no hospital. Mas eu posso te dar uma guia, uma receita como médico, você vai nesse lugar, você compra a vacina, traz ela de volta que eu aplico para você. E aí eu falei, então tá bom, vou correr atrás disso. Aí peguei o negócio,
onde eu tinha que ir, o hospital fechava às 5 da tarde. Isso já tinha mais ou menos 1 hora nesse processo. Peguei e falei com a minha amiga, vamos lá procurar a vacina. Ela falou, você é doida, Mari? Falei, não, vamos, eu não vou pagar 1.600. E aí eu perguntei ao médico, e aí, aonde que eu pago pela consulta? Ele falou, não, peraí, vai lá, busca a vacina primeiro, quando você voltar a gente acerta. E aí eu fui nesse lugar, eles tinham a vacina, consegui comprar, voltei, quando eu voltei faltavam 5 minutos para fechar o hospital, e aí o médico falou, não, entrei, eles fecharam lá, né? Nunca vi o hospital fechar, né? Mas lá fecha. Entrei, fiquei esperando. Ele falou, não, senta ali, fica ali na parte de internação, fica ali sentada, que eu vou chamar a enfermeira, eu vou ensinar a enfermeira como que ela dá a vacina, né? E essa vacina, irmãos, eu comprei ela por $2 no lugar. E estou lá esperando. E aí ele veio, ensinou a moça, eu sei que já foi dando umas 6 da tarde, aí ela veio, está ali, ó, ela aplicando a vacina, aplicou a vacina, tudo, tranquila. E aí falou, olha, a senhora espera um pouquinho, que a gente vai ver se tem reação, e se não tiver, a senhora pode ir embora. E aí eu estou sentada lá, esperando, depois que passou o tempo, aí eu virei para ela e falei, pronto, já posso ir? Ela, não pode. Falei para ela, e agora, onde que eu acerto, onde que eu pago, que eu tinha que pagar a consulta, tinha que pagar a enfermeira, tinha que pagar o tempo que eu fiquei lá. Ela falou assim para mim, não, a senhora não precisa pagar nada, não. E o interessante é que eu falei assim, não, eu vou pagar, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nada no bolso, não tinha mesmo. Mas eu sabia que Deus ia prover, se eu precisasse pagar. E aí ela falou, não precisa pagar. Eu falei, não, mas você tem certeza? Eu fui lá no médico. Ela falou, peraí, vamos ali na administração. Fui na administração, a mulher da administração falou assim, não se preocupa. O médico falou que não é para cobrar de você. Aí eu falei, é mesmo? E aí a moça falou assim, não, você não se preocupa, porque aqui, em primeiro lugar, vem a pessoa, não o dinheiro. E eu acabei indo embora, acabei pagando só $2 pela vacina. E eu vi assim, como um grande cuidado de Deus com a minha vida, né? E aí Deus me ensinou, olha, às vezes, irmãos, a gente tem que insistir. Mesmo que todo mundo fale assim, não, aquela porta não vai se abrir. Vai lá e bate, você não sabe qual é o propósito que Deus tem, né? E assim, foram vários milagres que eu vi durante esse tempo. Aí, o último, aí, quando eu ia voltar para a China, foi num dia que estava tendo um conflito militar, mas eu não sabia, né? Porque não entendia nada que passava na televisão. E eu fui para o aeroporto, e eu entrei no avião, só que eu achei estranho que eu entrei no avião, assim, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, só tinha soldado. Eu era a única pessoa naquele avião que não era soldado. Eu olhei assim, dá uma vontade de perguntar, né? Eu falei, gente, será o que está acontecendo aqui? Daqui a pouco vão me dar uma farda e uma arma, uma metralhadora. E eu olhava assim, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu acho que eles tentaram falar alguma coisa lá comigo em russo, mas eles não falavam em inglês. Eu acho que eles deixaram eu entrar no avião porque eu não entendia o que eles estavam falando e eles não entendiam o que eu estava falando. E aí a gente chegou na China. Eu saí 6 da manhã, cheguei na China mais ou menos umas 11 da manhã. E aí, quando eu fui passar, o cara falou assim, não, você não pode, você tem que ficar aqui fora, no aeroporto, né, na fronteira. E você tem que esperar até os soldados todos passarem. Só que tinha soldado de todos os países vizinhos. Eu nunca vi tanto soldado da minha vida. Eu lá com a minha malinha, aquele monte de soldado passando. E eu perguntando, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sei que eu fiquei 6 horas lá, mais ou menos, esperando. E quando eu consegui passar pela imigração, que eu consegui entrar, eu acho que o meu voo já tinha saído e eu não ia conseguir pegar o voo. Eu sei que foi uma confusão. Aí eu fui na empresa falar lá com o pessoal, né, ver se eles me davam uma direção do que fazer. E ninguém falava inglês e eu não conseguia me comunicar. E aí eu parei assim na frente dela e eu orei assim, em espírito. Eu falei, Senhor, agora o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim, porque o que eu vou fazer? E eu estava assim ainda orando quando veio um rapaz. E ele chegou perto de mim e ele falou assim, você precisa de ajuda? Eu falei, eu preciso, eu não entendo nada do que essa moça está falando. E ele falou assim, não, então deixa que eu vou traduzir para você.
E ele era um rapaz muçulmano, mas ele falava chinês, que ele estava estudando lá na China o mandarim. E ele começou a traduzir, aí ele falou, olha, não tem mais voo, você vai ter que ficar aqui, eles vão te mandar para um hotel. E aí explicou tudo e falou, olha, está aqui, pegou o papel que eles me deram, né? Aí eu peguei o papel, e aí eu fiquei lá, eu falei, mas agora, eu vou para onde? Porque estava assim, tudo escrito em chinês, né? Agora, eu vou para onde? Vou fazer o quê? E aí ele falou, não, vem comigo. Vem atrás de mim que eu te levo até porque ele também, eu acho que ele ia para o mesmo lugar. E aí ele foi comigo até o ponto de ônibus, né? E eu fiquei na fila, e o lugar dele era outro lugar, ele foi para um outro ônibus. E eu era a única mulher naquele ônibus. E um monte de homem. E aí os rapazes começaram a fazer brincadeira lá sem graça, começaram a fazer algumas coisas. E eu falei, Senhor, eu vou ficar nesse ônibus, eu não sei nem para onde eu vou ficar nesse ônibus, com esse monte de homem estranho que eu nunca vi. E aí, de repente, o rapaz saiu do ônibus dele, veio e falou assim, me dá a sua mala. E falou para os outros assim, olha, não mexe com ela, porque eu estou cuidando dela. E aí ele falou assim, agora eu vou com você. E, gente, esse menino, ele pegou minha mala, botou no ônibus, foi comigo até o hotel, depois fez todo o processo comigo, foi no quarto, conferir se o quarto estava tranquilo, porque dizem que lá tem muito roubo, tem um monte de coisa, né? Depois, quando deu mais à tarde, que já era quase 8 da noite, né, eles falaram que eles não iam dar comida para a gente, não iam dar nada. Ele foi lá e falou, vamos, eu vou te levar para jantar. Me levou na cidade para jantar e ficou cuidando de mim o tempo todo. E Deus falou assim, tá vendo, menina? Eu cuido de você. E não deixou eu pagar assim por nada. Queria pagar o táxi, pagar a comida. Ele, não, eu vou cuidar de você. E eu me lembro que eu perguntei assim para ele, né, mas o que você vai ganhar com isso? Brincando, né? Ele falou assim, nada. Deus me mandou aqui como seu anjo. Eu falei, não, mas você é muçulmano. E assim, eu vi assim, o cuidado de Deus em todas as coisas. Quando a gente confia em Deus, Deus cuida da gente. Eu pensei assim, eu vou ficar lá sem... E Deus cuidou. E assim, somente no outro dia à noite, eu consegui ir para onde eu tinha que ir. E aí foi interessante, porque me mandaram para o aeroporto errado. Quando eu chego no aeroporto, eu olho assim para um lado, eu olho para o outro. Eu falei, gente, eu acho que eu não estou na cidade certa, não. Eles me mandaram para uma cidade, umas 3 horas de distância. Mas tudo deu certo. Mas, assim, Deus, Ele cuida da gente, sabe? Então, assim, de muitas experiências que eu já vivi, eu gosto sempre de ir lembrando essas coisas, porque elas nos dão esperança de saber que Deus, Ele está cuidando da gente. Que não importa, às vezes... E eu falei, não vou me desesperar, não. Não adianta, porque a gente se desespera, a gente fica ansioso, a gente não dorme e a gente não consegue resolver nada. Né? Como o pastor disse aqui, a gente tem que entender simplesmente que a gente não tem o necessário, mas que Deus, Ele cuida da gente em todas as horas. Gente, como isso que a minha enfermeira aqui vai me dar um remédio, desculpa. Minha enfermeira Ana. Pode passar, querido. Aquele ali é o rapaz que cuidou de mim, a comida que ele me deu. Pode passar. Aqui já é na China, né? Eu cheguei na China, Deus continua abrindo as portas de uma maneira assim, tremenda, oportunidades que eu nem imaginei que eu teria, e Deus tem aberto portas. E agora eu tenho orado, assim, nesse último tempo, eu pensava em estar trabalhando na China somente assim, por 3, 4 meses do ano, rodando os treinamentos e voltando para a minha base para rodar o treinamento lá. Mas eu estou num processo de oração e num processo de algumas definições, e eu entendi de Deus, então, que é tempo de ter um ministério de tempo integral na China. Então, agora eu estou no processo de transição, e se Deus quiser, dentro de 2, no máximo 3 anos, eu quero estar me mudando de vez e ter um ministério de tempo integral lá. Enquanto isso, eu vou continuar indo, passando 6 meses lá, e agora 6 meses no Canadá, onde eu vou treinar os meus alunos. E se Deus quiser, daqui a 3 anos, eu vou poder me mudar de vez para a China. E agora eu já comecei a estudar o chinês, já consigo falar algumas coisas.
e tenho orado assim para aprender, para poder falar fluentemente, para ter um ministério mais efetivo ali naquele lugar. Aqui, esse lugar aqui é uma empresa de arquitetura. E Deus abriu essa porta para eu estar indo falar com essas pessoas. E assim, falaram assim para mim, olha, você pode falar, mas não fala nada de Deus. Eu queria que você desse uma palavra assim de encorajamento para o pessoal, mas não pode falar de Deus. Falei, e agora é difícil, né? E eu comecei a orar, eu vou falar de quê? Aí eu falei, não, eu vou falar de Eclesiastes. E peguei o livro, assim, do início do livro de Eclesiastes, né? Porque, assim, a sociedade chinesa é bem parecida com a sociedade brasileira, no sentido de que todo mundo está atrás de alguma... Assim, a gente está sempre atrás de melhorar a vida. A gente sempre quer mais, sempre quer mais. E aí eu comecei a falar de todas as buscas que esse pessoal tem, assim, que Salomão teve. Ele falou, olha, eu tentei mulheres, 0. Eu tentei riqueza, 0. Né? E chega no final que fala, né? No fim de todas as coisas, o mais importante é isso. Honre a Deus, ame a Deus, lembre-se do seu Criador. E aí eu falei, quer saber? Esse negócio de não falar de Deus não dá certo comigo, eu vou falar de Deus. E aí, no final, eu acabei falando mesmo de Deus abertamente. E foi muito legal, porque o pessoal falou, não, a gente quer que você continue, a gente quer que você volte. Porque a gente quer conhecer mais, a gente quer ouvir o que é isso, qual é essa diferença. E eu lembro que eu até falei brincando, né? Brincando não, né? Eu estava lá pregando e falando, e comecei a falar de bens materiais. Eu falei, gente, eu não tenho muita coisa, não. Tudo que eu tenho cabe em 2 malas. Tudo que eu tenho, eu carrego comigo. Então, quando eu ganho uma coisa, eu sei que eu tenho que tirar outra da mala que não vai dar para levar. E aí eu falei, olha, eu tenho um bom computador porque Deus me deu. Mas é de Deus. Eu falei brincando, olha, é só um computador. Na hora que Deus falar assim, se livra dele, ele não é tão importante para mim quanto a presença de Deus na minha vida. E aí eu falei isso lá como ilustração, e passaram uns 3 dias, eu estava orando no meu momento de meditação, e Deus falou assim comigo, eu quero que você dê o seu computador para fulano de tal. Eu falei assim, como? E Deus falou assim, mas 3 dias atrás você não disse para mim que eu sou mais importante para você do que o seu computador? Eu falei, Deus, mas eu estava só brincando. Tem coisa. Eu falei, tá bom, Deus. E aí eu obedeci, porque obedecer é melhor. Mas, assim, é bem interessante ver assim, essas portas que Deus vai abrindo, né? E esse pessoal hoje continua nessa empresa. Eu continuo tendo contato com eles. E, se Deus quiser, vou continuar, quando eu voltar, continuar o trabalho com eles. Pode passar. Aí é uma outra empresa. Na verdade, no ano atrasado, a primeira vez que eu fui na China, foi a primeira vez que eu tive contato com esse pessoal. E, na época, eram 5 pessoas. Era um grupinho de 5 pessoas. Eu fui lá e preguei. E, naquele dia, acho que 2 se converteram. E agora, quando eu voltei esse ano, já tinham quase 20 pessoas, está vendo? Quase 20 pessoas. E eles me chamaram para voltar, porque as 2 pessoas que tinham se convertido no ano anterior, quando eu fui, queriam que eu voltasse lá e as batizassem. Então, a gente foi nesse dia para fazer o batizado de 3 pessoas. 3 pessoas que se converteram e foram batizadas. E o interessante dessa fábrica, é uma fábrica... Eles começaram a fazer essa reunião, todas as quartas-feiras, e a gente ia com fala do Evangelho, e assim foi crescendo, agora já tem cerca de 30 pessoas, e eles ficam localizados num complexo assim, onde tem várias empresas, e 2 empresas de outras que não... os donos não são cristãos, nunca ouviram também falar do Evangelho, começaram a observar que nessa fábrica aqui, depois que as reuniões começaram, assim, as pessoas começaram a mudar. Então, eles falaram que começaram a observar que os empregados eram diferentes, assim, que tudo estava diferente. E aí, 2 empresários, donos de 2 outras fábricas, foram até essa fábrica e falaram com o dono da fábrica, e falaram, olha, a gente não sabe que tipo de reunião é essa aí que vocês estão fazendo, mas o resultado de vocês é tão bom que eu queria saber se você não tem alguém aí disponível para vir na nossa fábrica e começar o mesmo tipo de reunião aqui na nossa fábrica, para ver se a nossa fábrica também vai ficar diferente igual a de vocês. E assim, gente, Deus tem aberto portas, mas o que é triste é que não tem ninguém para ir lá.
E é isso que a gente tem orado agora, né? Orado a mesma oração de Jesus, né? Pedir ao Pai para que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E assim, foi muito legal poder voltar lá e ver o crescimento disso, né? Além dessas 3 pessoas que foram batizadas, nesse quase 1 ano de trabalho, já foram mais de 20 pessoas que se converteram e foram batizadas. Aí é o trabalho, o trabalho que eu continuo com. Esse é o grupo, a igreja que eu tenho trabalhado, né? A igreja nos lares, né? E tem crescido também as crianças. Pode passar. Aí mais uma reunião. Assim, tudo escuro, né? Fica tudo meio escuro, porque a gente tem que fechar tudo mesmo. E Deus tem trazido muitas pessoas, tem sido muito legal. E a gente tem orado para começar novos trabalhos, e Deus tem aberto essas portas. Pode passar. Aí, numa das pregações, eu estava fazendo uma ilustração, aí pedi ajuda dos meninos. Pode passar. Aí são os grupos de estudo pequeno. Então, durante toda a semana, assim, nos domingos, a gente faz os cultos. Pela manhã, à tarde, a gente faz reunião de oração, intercessão, né, discipulados. E aí, durante toda a semana, eu estava liderando vários grupos pequenos em lugares diferentes. Esse é um dos grupos. A gente estava estudando o livro de Atos, desde o início. Eu comecei com esse grupo, eram 4, 5 pessoas, a gente começou. E uma das pessoas nesse grupo é a senhora que trabalha na casa que eu fico. Né, a gente chama de Aí, que significa tia, né, que são as tias. E aí, essa aí estava lá, e já no primeiro dia de Atos, acho que no segundo dia, eu dei uma tarefa para elas, para as pessoas do grupo. Eu falei, olha, a gente está vendo aqui sobre a expansão da igreja, sobre o crescimento da igreja, da gente... E a igreja cresce porque a gente compartilha o evangelho. Então, eu quero dar um desafio para vocês. Nessa semana, você compartilhar o evangelho com uma pessoa e trazer essa pessoa na próxima semana. O que para eles, assim, eles têm muito medo, porque é um risco, né? Pode ser um risco. E aí, na semana seguinte, somente essa aí convidou outra aí. E aí, a outra aí veio, e aí eu dei o desafio de novo, e as outras 2 aí convidaram outras aís. E aí, um dia, lá numa dessa reunião, a gente achou muito interessante. Vieram 9 aís. Só as senhoras. E aí a gente começou um segundo grupo só com essas senhoras, porque a maioria delas nunca tinha ouvido falar do evangelho. Então, a gente até fazia o estudo bíblico, mas a gente precisava de alguma coisa assim para contar para elas desde o início o que é o evangelho. E aí elas começaram a vir e formou um grupo só de senhoras. Né? E aí tinha o David, que é o dono da casa onde eu fico, ele era o único homem lá. E aí ele começou a brincar, Mari, eu vou sair daqui, não vou mais ficar nesse grupo não, que esse grupo virou um grupo só de mulheres. E aí a gente continuou fazendo os estudos às quintas-feiras e com esse grupo só de senhoras. E esse grupo de senhoras é bem interessante, porque a maioria dessas senhoras, elas são mulheres que são do interior. Então, elas não vivem com a sua família, né? Geralmente, o esposo fica no exterior e elas vêm para a cidade para trabalhar. E elas se sentem muito sozinhas e se sentem muito assim deslocadas, porque a maioria é analfabeta, a maioria não tem nenhum tipo de estudo, não tem ninguém ali. Então, elas se sentem muito sozinhas. E é algo assim que a gente já vinha orando, que a gente está num processo também de abrir uma ONG para trabalhar com crianças que são abandonadas pelos pais, e com esse grupo de idosos que vem do interior e acaba ficando sozinho na cidade, e a grande maioria, uma grande parte deles acaba se tornando morador de rua, porque não tem ninguém para cuidar. E as famílias assim não são grandes, que com a política de um filho só, filho casou, foi embora, e assim, é complicado. E aí é muito legal porque essas senhoras acharam nesse grupo assim um lugar de comunhão, um lugar de família, né? Então tem sido assim uma porta que Deus tem aberto. Pode passar. Aí também é um dos grupos, né? Eu queria contar a história dessa menina. Ela ficou minha amiga. Ela veio no primeiro dia. Eu conheci ela na primeira semana quando eu voltei, porque eu não tinha a pessoa que fazia tradução para mim, estava viajando, e eles chamaram essa menina para vir fazer a tradução.
Só que essa menina chegou lá e ela falou assim, olha, eu só vim aqui porque a minha mãe pediu para eu vir te ajudar, mas eu vou te dizer, eu não acredito em nada disso aqui, isso aqui é tudo bobeira, e eu nem estou feliz de estar aqui. Eu falei, tá bom, você vai traduzir para mim? Ela, eu vou, mas eu não estou feliz, não. Eu falei, tá bom, não tem problema, não. Mas acabou que ela quase não conhecia vocabulário bíblico, então acabou que arrumei outra pessoa para traduzir, mas ela foi ficando ali. E ela estava com muitos e muitos e muitos problemas, porque ela tinha se casado com uma pessoa, assim, é uma história bem longa, mas era uma pessoa bem complicada, que já tinha vindo de outro relacionamento. E o marido dela simplesmente juntou as trouxas e foi embora. Foi embora e só mandou entregar na casa dela um papel pedindo divórcio. E aí ela voltou para a casa dos pais dela, e aí o rapaz, ele é meio ele estava um problema muito sério de depressão, e ficava ligando para ela dizendo que agora queria que ela voltasse para ele, que senão ela ia matar ele. Eu sei que era até uma confusão só. E ela estava muito deprimida também. E aí, num dia, no final da reunião, eu falei para ela, olha, eu posso orar por você? Ela falou assim, eu não acredito nisso aí não, mas pode. E, tá bom. E aí eu orei por todo mundo e orei por ela. E na semana seguinte, ela apareceu de novo. Ela veio, olha, e assim, com a mesma atitude, assim, ó, eu não gosto disso aqui não, mas eu vim de novo. E aí fui falando, pregando o evangelho, né? E sempre conversava com ela, e chegou na hora da oração, ela falou, eu não acredito muito nisso aí não, mas como semana passada você orou por mim e eu consegui dormir, eu queria que você orasse de novo. Falei, tá bom, você não acredita, mas eu acredito. E orei por ela de novo. E assim, foi assim, umas 4 semanas, ela assim, com essa atitude. Aí um dia, numa terça-feira, ela me ligou e falou assim, você quer ir no shopping comigo? Mas não é para você falar de Deus não, que eu não acredito em Deus não. Aí eu tinha umas horinhas livres, eu falei, vamos. E aí fomos para o shopping, eu andei com ela, e conversei, falei, deixa eu orar por você? E aí, pela primeira vez, ela falou assim, não acredito nisso, não. Ela falou, pode orar. E aí, eu orei por ela e fui orando. E mais ou menos 1 mês e meio depois, aí ela começou a vir nas reuniões do domingo também. Ela vinha no sábado, ela começou a vir nas reuniões do domingo. Eu estava falando sobre o livro de Efésios. E ela começou a fazer perguntas sobre quem era Deus, sobre quem era Jesus. E um dia, eu estava fazendo um momento de aplicação e pedi para que eles fizessem um desenho, para que cada pessoa fizesse um desenho sobre aquilo, sobre quem Deus era para eles, o que Deus estava falando com eles. E ela fez o desenho dela, e ela desenhou assim, um coração, uma cruz, e ela foi compartilhar, e eu achei assim, nossa, essa menina nunca fala nada, né? E ela foi compartilhar, ela falou assim, olha, quando eu cheguei aqui, eu tinha muita raiva de tudo isso, mas agora eu estou descobrindo o que é o verdadeiro amor. Por isso que eu desenhei o coração. Falei assim, eu ainda não sei quem Jesus é, mas eu sei que é nele que eu vou encontrar o que eu preciso. E ela continuou indo. E aí ela continuou, e aqui ali já está lendo a Bíblia, e aí começou a participar dos grupos, eu fazia teatro, ela participava de tudo e começou indo. Depois de uns 4 meses, ela falou assim, ela me ligou um sábado, eu estava em casa, era um sábado que eu só tinha programa à noite, ela me ligou e falou assim, olha, eu posso ir aí falar com você agora? Eu estava no outro lado da cidade. Eu falei, pode. Ela, mas eu quero levar uma pessoa para conversar com você. E aí ela apareceu lá, e quando eu vejo, está ela com o ex-marido dela. E ela falou, olha, tudo que você tem falado para mim sobre Deus tem transformado a minha vida de uma tal maneira que eu falei que era para o meu ex-marido, que ele está morando agora em Singapura, que era para ele vir aqui conversar com você, que você ia falar de Deus para ele também. E era o rapaz que estava assim, todo depressivo. E quando ele chegou, eu falei, Senhor, e agora? Não deu nem tempo de eu orar antes, de jejuar, de buscar a direção de Deus. E eu conversei com aquele rapaz, e na hora, assim, Deus me deu muita palavra rema para a vida dele. E eu vi que ele estava, assim, muito opresso, com uma opressão maligna muito forte. A gente orei por libertação, e ele ficou bravo. Ele falou, como que você tem coragem de falar essas coisas para mim? Que eu falei umas coisas, assim, bem, bem sérias com ele. E ele saiu bravo, e eu falei para ele, olha, rapaz, a única solução para a sua vida é Jesus. E você pode sair, eu falei, olha, você vai morrer. Você vai morrer se você não... Você vai morrer espiritualmente e fisicamente, se você continuar vivendo essa vida aí.
E eu sei que ele saiu bravo, fechou a porta, falou assim para mim, eu nunca mais quero falar com você, você é muito estranha. Isso foi no sábado à noite. No domingo de manhã, eu fui, né, para a reunião, e a menina veio, e para minha surpresa, quem aparece lá? O rapaz. E ele, depois que terminou o culto, ele falou, eu queria falar com você. Eu brinquei com ele, olha, você falou que eu sou estranha, que você nunca na sua vida ia querer mais falar comigo. E ele falou assim, olha, eu pensei a noite toda no que você falou comigo. E a noite toda eu não consegui dormir, porque aquele negócio ficava me incomodando, me incomodando, me incomodando. E eu acordei de manhã com uma voz assim na minha cabeça dizendo para mim, só Deus pode resolver o problema da sua vida. E ele falou, e eu vim aqui porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero orar, eu quero que você ore comigo, eu quero que você me ajude, porque eu quero ser diferente. E ele orou ali, fazendo confissão, aceitando a Jesus, e voltou para Singapura. Agora ele está indo numa igreja, né? Eu entro, ele sempre me escreve pelo WhatsApp, e ele está indo na igreja e Deus está transformando a vida dele. E essa menina também, ali embaixo é a mãe dela que forçava ela a ir nas reuniões, ela também, eu falo sempre com ela, e ela falou, Mari, eu ainda não sei direito o que significa ser crente, eu ainda não sei direito o que significa seguir Jesus, mas eu sei que a minha vida está sendo transformada. Então, assim, o Evangelho tem esse poder, né? O Evangelho não mudou. Às vezes a gente pensa assim, eu vou em alguns lugares, algumas igrejas, às vezes eu vejo umas coisas esquisitas. E aí, uma vez, um pastor falou assim comigo, não, sabe qual que é o problema? É que isso aqui não é mais atrativo, a gente tem que mudar para o negócio ser atrativo, para as pessoas virem. Falei, não, o Evangelho nunca mudou. O que atrai as pessoas é a cruz do Senhor Jesus Cristo, é somente a cruz que tem o poder de mudar as pessoas, é somente Jesus. E assim, é muito bom poder ver esse resultado. Pode passar. Aí é uma reunião que a gente fez, na verdade, a gente foi ali para fazer um batismo. Passa para a próxima, por favor. Esse senhor, está vendo? Aqui na frente tem eu, uma senhora e esse terceiro senhor. Esse senhor, ele mora no interior, nas montanhas, e esse pessoal que eu trabalho com eles foram fazer um retiro nas montanhas e ficaram na pousada desse senhor. E depois de 3 dias que eles ficaram lá, esse senhor chegou para eles e falou assim, olha, vocês são diferentes de todos os hóspedes que eu já tive. Qual a diferença? E aí eles falaram de Jesus. E esse homem aceitou Jesus. 1 mês e pouquinho depois que ele havia aceitado Jesus, ele foi fazer um exame e ele descobriu que ele tem um tipo de câncer no sangue, que é um tipo de câncer raro, e já tinha tomado todo o organismo dele. O médico disse para ele que ele tinha, no máximo, 4 a 5 meses de vida. E ele chegou do hospital e ele ligou para a gente lá em Xangai. E ele falou assim, olha, eu acabei de descobrir que eu vou morrer logo. Mas ele, assim, não estava triste no telefone, um negócio muito interessante. Ele falou assim, eu queria que vocês viessem aqui em cima para me batizar, porque eu não quero morrer sem testemunhar para os meus vizinhos e para a minha família que eu pertenço a Jesus agora. Ele falou assim, eu não quero que vocês orem por cura, porque a cura, eu achei muito interessante. Ele falou assim, a cura, eu já encontrei a cura da minha alma em Jesus, eu estou bem, mas eu não quero morrer sem dar esse testemunho. E a gente foi lá para batizar esse senhor, e ele convidou todo o pessoal da vizinhança, só que ninguém apareceu, porque desde o momento que ele se converteu, ele agora é pessoa não grata, né? Ninguém quis aparecer. Mas a gente passou 3 dias lá com ele, ali na pousada dele. E, gente, o testemunho desse senhor me impactou muito. E alguém assim que se converteu, nunca foi discipulado, não tem igreja perto de casa, ele se converteu. E tudo que ele tem aprendido diretamente em ler a Bíblia e conviver com Jesus. E ele falava assim, olha, eu estou muito feliz. Eu sinto dor o dia inteiro, mas a paz que eu tenho na minha alma é muito, não compara. Falei assim, olha, eu estou pronto para ir viver com Jesus, mas eu queria ser batizado. E aí a gente batizou ali, fez a ceia junto com ele, e foi muito legal. Então, assim, existe uma sede muito grande, né, das pessoas. Pode passar. Eu continuei também ali o ministério infantil, ali minhas criancinhas. Eu fiz
como é que é o nome daquilo? Acampamento com as crianças. Eu achei muito interessante, porque esse ano decidi fazer um pouco diferente, porque como eu estava com a saúde mais debilitada, eu falei, eu não vou dar conta de ficar sozinha com essas crianças, como eu fiz nos outros anos. E aí eu falei para os pais, chamei os pais para irem também, e fomos todos para um hotel. E aí eu fazia uma parte do dia o acampamento com as crianças, outra parte do dia o acampamento com os adultos. E teve essa menininha, deixa eu ver se ela está ali, a Tintim. Acho que a terceira dali, ela convidou, ela falou, tia, eu posso convidar um coleguinha para vir? Eu falei, pode. E ela convidou um menino, que é da sala dela, da escola, e a mãe do menino veio trazer o menino. A mãe do menino nunca tinha ouvido falar também de Jesus. A Tintim, de vez em quando, falava para o menino do Evangelho, e esse menino veio. E aí, chegou na sala, eu fazendo o trabalho com as crianças, e aí perguntei, né, fui falando de Jesus, o menino falou assim, tia, me fala quem é Jesus. E aí eu expliquei quem era Jesus. E aí a gente foi ter um momento de oração, o menino tem uma inteligência acima, ou não sei, eu teve uma revelação de Jesus. Ele virou e falou assim, tia, desculpa te incomodar, mas eu só queria te dizer que eu quero que Jesus venha morar no meu coração. Eu não tinha nem feito apelo, gente, não tinha nem explicado isso ainda. Assim, eu quero que Jesus venha morar no meu coração. E aí eu falei, tá bom, então... E aí as outras crianças oraram por ele, ele tem 9 anos, menino. As outras crianças oraram por ele, a gente teve aquele momento, e depois a gente foi fazer... Os pais vieram, né? Todas as crianças, os pais juntos, aí fomos fazer um momento de oração e de louvor juntos ali. E aí Deus me deu uma direção de fazer um momento de intercessão, mas as crianças intercederem pelos adultos. E aí, os irmãos, esse menino, primeiro dia dele de cristão, eu acho, os adultos fizeram uma roda assim no meio, e aí esse menino veio e as crianças começaram a orar, e Deus começou a mover ali naquele lugar. Foi assim um negócio tremendo. Aquela criança, ela foi usada por Deus em profecia, para falar coisas assim que ninguém sabia, e ministrar a vida dos pais. E foi assim, foi tremendo, sabe, o mover de Deus ali. E a mãe dele, Deus usou a vida dele em profecia, para falar com a mãe dele. E a mãe dele se converteu, se entregou o coração para Jesus, e começou ali aquela... Assim, foi tremendo. E aí esse menino virou para mim e falou assim, tia, a partir de hoje eu vou ir nesse lugar, né, porque eu não falo igreja, né? Eu vou ir lá em todas as reuniões, eu vou levar minha mãe e o meu irmão, e a nossa casa inteira vai seguir Jesus. Eu falei, amém. Né? E aí, assim, foi... Então, esse trabalho que a gente tem feito com as crianças, pode passar. Esse trabalho tem sido assim, tem dado muito frutos. É uma coisa assim que eu não quero parar de fazer. Eu quero continuar trabalhando com os adultos, mas continuar também trabalhando com as crianças, porque é uma geração que vem com todo o gás para realmente levar a palavra, pode passar. E aí, essas mesmas crianças, eu comecei a orar e decidi assim, vamos fazer uma cantata. Eu quero fazer uma cantata de Natal. Mas eles não sabiam que era Natal, não celebram Natal, né? Não é nenhum feriado assim, porque Natal é coisa da gente. E aí, a gente fez tudo do zero. Vamos lá, comprar roupa e costurar roupa. E peguei as crianças e escrevi toda a cantata, pegamos músicas e começamos a fazer. Aquele menininho que se converteu, quando eu falei da cantata, lá no primeiro dia, ele chegou e falou assim, eu quero ser o pai de Jesus. Eu quero ser o pai de Jesus. Eu falei, tá bom, você pode ser o pai de Jesus. Ele foi o pai de Jesus e a gente fez essa cantata, convidamos pessoas que não eram cristãs e vieram 60 pessoas. Fizemos numa casa, né, 60 pessoas assim, na sala de uma casa, todo mundo assim, apertadinho, sentado no chão. E eu falei assim, gente, não dá para falar do Natal sem falar da Páscoa. Nesse lugar aqui não dá, porque o povo não sabe o que é. E aí, então, eu fiz a cantata de Natal com as crianças e peguei alguns adultos lá e fiz uma peça sobre a ressurreição de Jesus depois da cantata, com os adultos, para contar a história toda, né, do nascimento até a morte de Jesus. E aí, depois, a gente teve um tempo de compartilhar, de dar alguns testemunhos e de pregar o Evangelho mesmo. E algumas pessoas entregaram a sua vida a Jesus ali naquela noite. Mas foi assim, foi algo tremendo. Ali algumas fotos da cantata,
no final, o nome da cantata que eu coloquei assim, Nós Somos a Razão. Né? E a gente diz assim, nós somos o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo e deu a sua vida. E ali você vê assim, as crianças, a gente está, foi a coisa mais fofa do mundo. Né? Claro, elas, como eu tinha ensaiado, na hora lá, vi que elas esqueciam tudo, tinha que empurrar um para cá, empurrar outro para lá, para eles lembrarem. Mas o pessoal que estava assistindo, que não sabia de nada, falou assim, nossa, ficou perfeito. E eu que estava vendo os erros, né? E assim, e teve uma hora, quando a gente estava apresentando a peça sobre Jesus, quando eu comecei a orar, que não tinha uma pessoa que conseguiu assim ficar sem chorar. Assim, o Espírito de Deus ali naquele lugar se moveu de uma tal maneira assim que tocou no coração das pessoas. E a gente via assim, o povo realmente, pode passar, o povo realmente sedento. Ali no final da campanha, no final, quando a gente cantou a última música depois da Páscoa, né, a gente peguei as velas e demos para todo mundo, representando que Jesus é a luz do mundo que veio. Né? E aí a gente fez um desafio. Né? Se você quer que essa luz do mundo entre no seu coração também, que as pessoas pegassem a vela e viessem até a frente. E algumas pessoas responderam a esse apelo, e depois a gente teve a oportunidade de orar e abençoar essas pessoas. Então, assim, para mim tem sido um privilégio muito grande poder participar desse mover que Deus está fazendo. Né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Mari, mas não tem dificuldade, não tem coisa difícil, não tem desgraça para contar? Eu falo assim, gente, a grandeza e a graça de Deus é tão maior do que todas essas dificuldades, que quando a gente olha para a dificuldade e olha para o que Deus está fazendo, a dificuldade é tão pequena em comparação com aquilo que Deus está fazendo, que não vale a pena gastar o meu tempo falando daquilo que é difícil. Mas, assim, de realmente glorificar o nome de Deus. Porque Ele é tremendo. Sabe, como Paulo diz lá em Efésios, né, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que a gente andasse nessas boas obras que Ele preparou para a gente. E esse é o propósito da gente ser igreja, é levar a palavra de Cristo, é fazer o nome de Cristo conhecido. Às vezes eu olhava para a minha própria vida lá e eu olhava assim, às vezes eu saía, alguns dias, né, quase todo dia eu saía de manhã para ter o meu momento de intercessão, e às vezes eu queria ir assim no metrô, e não tinha lugar naquele metrô para a gente andar. Na China, qualquer horário do dia, a gente não tem lugar. É pior que o metrô de São Paulo às 5 da tarde. E, às vezes, eu olhava assim e eu falava assim, Senhor, é tanta gente, é tanta necessidade, o que eu faço é tão pequeno perto de tudo isso. E Deus falava assim comigo, olha, continua me obedecendo. O resultado não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é fazer aquilo que eu tenho te chamado para fazer. Mesmo que pareça tão pequeno, você continue me servindo fielmente. E deixa o restante nas minhas mãos. Então, assim, eu queria agradecer aos irmãos pelas orações e dizer para vocês, assim, que vocês são parte disso. Essas pessoas que têm conhecido a Jesus, é porque nós temos orado, é porque nós temos servido a Deus fielmente. E que a gente continue, né, a cada dia buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A justiça de Deus em primeiro lugar. Eu fico pensando, eu fico assim, orando pelo dia, quando eu chegar no céu e conseguir ver a extensão daquilo que a gente plantou na terra, que a gente não tem ideia, gente. A gente não tem, mas Deus continua fazendo. Então, muito obrigada pela oração de vocês. Eu continuo contando, vou continuar contando com a oração de vocês. Sei que algumas pessoas aqui recebem meus informativos. Se você não recebe, gostaria de receber, você pode me dar o seu e-mail no final do culto, ou se você gostaria de receber no WhatsApp, que eu mando também no WhatsApp. Você pode também deixar o seu telefone, que eu posso estar enviando, e estar compartilhando com você também aquilo que tem acontecido
na minha vida e ministério. Mas muito obrigado pelas portas abertas. Muito obrigada, Aninha, minha amiga, minha intercessora fiel. Lelo e Lili, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Vocês são resposta da promessa de Deus de cuidar de mim. Bem, obrigada, tá? Que Deus abençoe vocês.